Olá, pessoal. Estamos em mais um exercício de economia, né? As 3 questões básicas aqui para a nossa prova, apresentando aqui alguns conteúdos sobre custo de oportunidade, fronteira de possibilidade de produção, certo? Conceitos que nós vimos nessas aulas de economia. Observa aqui essa questão, certo? Que eu peguei aqui para nós internalizarmos esse conteúdo. Observem. Fiscal de tributos federais, os pontos de uma curva de possibilidades de produção expressam a. As combinações de máxima produção obtenível de 2 bens correspondentes ao mínimo custo de produção dada a tecnologia. B. As combinações de mínima produção obtenível de 2 bens quando a dotação disponível dos fatores é plenamente utilizada dada a tecnologia. C. A combinação de máxima produção obtenível de 2 bens, quando a dotação disponível dos fatores é plenamente utilizada, dada a tecnologia. D. As combinações de níveis de produção obteníveis de 2 bens correspondentes ao máximo lucro, dada a tecnologia. E. As combinações de níveis de produção obteníveis de 2 bens correspondentes à máxima utilidade alcançada pelos consumidores, dados a tecnologia e os preços das mercadorias. Então, é que nós vemos aqui, questão para realmente, como nós falamos de custo de oportunidade, certo? Letra C, tá? As combinações de máxima produção obteníveis de 2 bens quando a dotação disponível dos fatores é plenamente utilizada dada a tecnologia. Letra C. Né? Dada a tecnologia. Então, nós vemos a combinação de fatores de produção, que é exatamente o conceito que nós vimos de fronteira de possibilidade de produção, de 2 bens, que nós utilizamos um exemplo simples, simplório, no modelo simples, né? Que é o modelo da fronteira de possibilidade de produção, quando a dotação disponível de fatores é plenamente utilizada, dada a tecnologia. Observa aqui, pessoal, que nós usamos nas nossas aulas, exemplo de computadores, milhões de unidades por mês, e açaí, milhões por mês. Né? Então, tudo que tiver plenamente empregado de 2 bens, A tem a combinação de um único bem, que é computadores. Aqui seria o zero da função, né? Seja a origem, e aqui F seria a produção só de açaí. Seria F de açaí e 0 de computadores, no ponto F. Aqui seria A de computadores, produção A de um valor qualquer de computadores e 0 de açaí. Quando você começa a andar, caminhar na fronteira, observa aqui, ó, de A para B, nós temos uma produção que combina açaí e computadores. No ponto C, você tem uma combinação de computadores e açaí. No ponto D, nós temos aí, ó, de computadores, açaí também, né? E por aí vai. E a mesma coisa. Todos esses aqui, os recursos para a produção, os recursos estão plenamente empregados nesses pontos. Observem. Z indica o seguinte, indica que não existe a ociosidade na produção, e G, é Z, né? E G de gato, indica que existe, na verdade, uma nova curva, uma nova fronteira de possibilidade de produção a ser alcançada. Né? É isso que indica aqui no nosso exemplo. Tá? Então, é isso. É um recurso não alcançável, dependeria de desenvolvimento tecnológico, de uma produção ou aumento, ou tecnologia de produção de açaí que inova uma inovação na produtividade, ou então na produção de computadores e por aí vai. Então, esse aqui é o nosso exemplo, certo? 2 bens que nós falamos aqui, combinações de máxima produção obteníveis de 2 bens, no caso, computadores e açaí, que nós usamos nesse exemplo, quando a dotação disponível dos fatores é plenamente utilizada, dada a tecnologia. A tecnologia disponível vai fazer com que eles produzam qualquer ponto sobre a curva de possibilidade de produção, ou fronteira de possibilidade de produção, que é a mesma coisa. Tá? Vamos para a segunda questão. Nossa segunda questão diz assim, ó, MPU 2007, a curva de possibilidade de produção de uma economia tem sua concavidade voltada para cima. A.
Está dizendo isso. A questão A. A questão tem 2 pontos. A curva de possibilidade de produção de uma economia, 2 pontos. A. Tem sua concavidade voltada para cima. Essa que é a questão, né? B. Implica que os custos de transformação de um produto em outro são decrescentes. Certo? C. Expressa os desejos da sociedade em consumir 2 bens alternativos. D. Implica o aumento da produção de um bem, que o aumento da produção de um bem só é possível às expensas da redução da produção do outro bem. Correto? E baseia-se na hipótese que a quantidade de fatores de produção é variável no curto prazo. Então, o que nós vemos aqui? Resposta, letra D. Implica o aumento da produção de um bem, que o aumento da produção de um bem só é possível às expensas da redução da produção do outro bem. Aqui nossa letra D. Certo? Então, o que nós vemos aqui? Ó? Nós temos aqui o exemplo que nós demos em aula, computadores, milhões de unidades por mês e açaí, milhões por mês. Observa os pontos sobre a fronteira de possibilidade de produção, A, B, C, D, E, F. Observa aqui, pessoal, que para passar do ponto A para B, eu tenho que desistir de determinada quantidade de computadores para produzir mais açaí. De B para C é a mesma coisa, desistir de uma certa quantidade de computadores, de produção de computadores, para passar para o ponto C. E, finalmente, para o ponto D, eu desisti de uma quantidade de computadores, né? E ponto E, a mesma coisa, eu tive que desistir. Então, isso aqui é o custo, a taxa de sacrifício para produzir no ponto E, né? Como nos outros pontos. Então, o custo de oportunidade está relacionado ao que eu deixo de ganhar, o que eu deixei de produzir para produzir, né, outro bem. E, finalmente, E, eu deixo de produzir computadores e vou produzir somente açaí, correto? Assim como no ponto A, indicaria isso, né? Certo? Então, voltando à nossa questão, observa aqui a nossa questão, que o aumento da produção de um bem só é possível às expensas da redução da produção do outro bem. Então, para produzir mais açaí, eu deixei de produzir computadores, correto? Então, é isso, pessoal. Observa aí a produtividade, ok? Para produzir um bem, eu preciso produzir o outro bem. Então, esse é o nosso conceito de custo de oportunidade ou fronteira de possibilidade de produção. Crescentes custos de oportunidade de açaí. Tá? Então, aqui nós vemos a letra, agora, a terceira questão, analista trainee, metrô de São Paulo, 2008. Em relação à curva de possibilidade de produção ou curva de transformação da economia, é correto afirmar: A. Um ponto à esquerda da curva representa uma combinação de produção de 2 bens que não podem ser alcançados pela economia no curto prazo. B. A produtividade física marginal de cada recurso produtivo decresce com a maior utilização de cada um deles pela economia. C. É possível aumentar simultaneamente a produção de 2 bens, mesmo que os recursos da economia estejam sendo utilizados com a máxima eficiência que a tecnologia disponível permite. D. O custo de oportunidade da produção de um bem diminui à medida que mais recursos produtivos da economia são utilizados na produção do outro. Correto? E E. Ela expressa as combinações de produção de 2 bens que correspondam à máxima utilidade possível para os consumidores. O que nós vemos aqui, pessoal? Dessas letras aqui, a resposta é a letra B, que a produtividade física marginal de cada recurso produtivo decresce com a maior utilização de cada um deles pela economia. Pela definição da produtividade marginal decrescente, pode-se concluir que o aumento marginal de empregos de uma variável na produção, ceteris paribus, ou seja, tudo mais constante, desconsiderando outros elementos, né, tem retornos cada vez menores. O que nós vemos aqui? Ó? Nós vemos aqui no nosso exemplo
certo? De computadores em milhões de unidades por mês e açaí. Nós vemos aqui que no nosso custo de oportunidade, o que nós vemos aqui? Para passar de um ponto para outro, você tem um custo. Quanto mais você vai aumentando a produtividade de um bem em detrimento de outro, observa que na curva você vai reduzindo a sua probabilidade de produção, né? Ou melhor dizendo, seu custo de produção vai aumentando em relação ao outro bem. Quanto mais você produz açaí, seu custo seu custo de oportunidade está sendo crescente. Né? Você está aumentando o custo de oportunidade, né, de produzir um bem em relação à produção de outro bem. Você está produzindo mais açaí em detrimento de computadores. O custo marginal de produzir, quando você vai caminhando na fronteira de possibilidade de produção, está aumentando. Custos crescentes de oportunidade de açaí estão crescendo, estão aumentando, né? Estão aumentando. Então, é isso que essa questão está falando de... Quando você fala marginal, está falando de variação. Tá? Então, o ponto aqui são questões relacionadas à variação. Então, a letra B está relacionada à produtividade marginal de cada recurso. Né? Ele fala aqui que a produtividade física marginal de cada recurso produtivo decresce com a maior utilização de cada um deles pela economia. Né? Novamente, só comentando a questão. Tá? Então, nós temos aí a nossa definição de produto marginal, certo? Ou seja, a variação por produto vai aumentando, o custo marginal vai aumentando. Você produz mais açaí, você tem um custo de produção que vai decrescendo da produção de computadores, aí o seu custo por unidade produtiva está aumentando. Quanto mais você produz açaí. Você vai precisar de mais recursos que seriam utilizados na produção de computadores, pessoas, recursos humanos, recursos físicos, financeiros, e agora você concentrou em uma produtividade, em uma produção, ok? Então, aí, nós temos aí o nosso conceito então, de produto marginal. Obrigado aí pela esse momento de aula, né, do nosso conteúdo sobre fronteira de possibilidade de produção. Okay? Valeu aí, pessoal.